Bom dia, boa tarde, boa noite! Eu sou o Thiago HP, mas isso você já sabe. Estamos começando o nosso primeiro episódio do nosso GraçaCast, que vai ao ar para você em algum momento aí do mês de março, talvez. Mas estamos aqui gravando esse episódio, eu juntamente com o meu amigo, irmão Giovanni. Giovanni? Fala pessoal, tudo bem? Tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso podcast, que Deus use as nossas vidas para tocar em vocês, para falar aquilo que Deus tem para falar aos nossos corações. Isso aí, o GraçaCast, ele existe para levar Deus até você. A gente bate um papo sincero sobre fé, vida cristã e tudo que rola no nosso dia a dia, não é mesmo, Giovanni? Isso é o mais importante, o nosso real intuito aqui é a gente trazer convidados especiais para tratar de assuntos diversos sobre vida cristã. Que é o mais importante para nós, a vida cristã. Então, o nosso objetivo principal é trazer essa nossa conversa e, acima de tudo, que você seja alcançado pela graça de Deus. Certo? Então, respira fundo, fique atento porque Deus ainda fala. E aqui a gente escuta. Em nosso primeiro episódio, o tema será avivamento. Será que a nossa geração tem lenha para queimar? Ah, cara, eu lembrei de uma música. Posso cantar? Não. Será que estamos disponíveis a carregar essa chama em ver Deus mover poderosamente? Cara, eu tô ansioso. E quem que é os nossos convidados para falar sobre isso? Então, para a nossa conversa especial, nós temos aqui dois convidados mais que especiais. Ah, sim. Você quer falar ou eu falo? Pode falar. Dylan e Aline, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo episódio, mas a primeira gravação. Isso aí. Né? Então, ficamos muito felizes de vocês terem aceitado o convite, né, para poder estar falando de Deus com a gente, falando aquilo que Deus faz na vida de vocês, nas nossas vidas, pelo aquilo que Deus tem para fazer ainda. Nós que agradecemos pelo convite de vocês, ficamos muito felizes de ter recebido esse convite. E para essa primeira gravação, esse episódio aí, que é muito importante e creio eu que vai ser um momento de muito conhecimento levantado e muita sabedoria que Deus vai nos dar aí para ter essa conversa entre nós aí. Oi, gente! Que responsabilidade, né? Uma responsabilidade imensa de falar sobre avivamento numa geração que talvez não está vivenciando tanto isso como gostaria de vivenciar. Sim, será que essas lenhas estão molhadas? Me questiono. Mas, pessoal, seguinte, antes da gente começar de fato o nosso debate aqui, nós queremos agradecer algumas pessoas que foram fundamentais para que esse projeto estivesse começando, né? A gente sonhou com isso, certo? E outras pessoas sonharam com a gente. Como, por exemplo, o João Marcos, quero agradecer a ele, a Mira Glonden, a Aline Fernandes e Dila Ederly. Também o nosso pastor Nelson, que é daqui da comunidade Graça e Vida, e todos aqueles que oraram e oram e nos apoiam nessa iniciativa. E hoje é só o começo. Para você, o que é avivamento, Thiago? É pra eles a pergunta, cara. Não, mas meu Deus. Não vai ser pra você, Thiago? Acho que deveria. Vamos falar sobre Atos 2, então? Vamos falar sobre Atos 2. A gente encontra ali um texto que diz: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos no mesmo lugar. E de repente veio um som como de um vento impetuoso. E encheu toda a casa que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como se fossem de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia. A gente encontra esse texto em Atos, capítulo 2, versículo 1 ao 4. Aqui vemos o Pentecostes, onde o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, certo?
Avivamento, Dylan. Avivamento, Aline. Para vocês, conforme aquilo que vocês já vivenciaram durante todo esse tempo de caminhada, esse tempo de pastoreio de jovens, já vivenciaram vários avivamentos, né? A gente gostaria de saber de vocês, no ponto de vista de vocês, o que seria um verdadeiro avivamento. Então vamos pegar Atos 2? Vamos ficar em Atos 2 um pouquinho? Vamos. Ali fala que o Espírito Santo, ele veio sobre quem estava ali. Ok. Viram línguas repartidas como de fogo. Eles foram batizados pelo Espírito Santo. Mas se você continuar Atos 2, lá no finalzinho, fala sobre a convivência deles como unidade, como pessoas no dia a dia, na comunhão. O problema é que nós queremos viver o avivamento de falar em línguas, de cair, de mover, mas não queremos viver o avivamento de ser um pequeno Cristo na vida de outros, de se mover segundo aquilo que Cristo nos chamou para nos movermos. O verdadeiro avivamento, ele traz em nós transformação de caráter, transformações nos nossos atos, na maneira como nós falamos, na maneira como nós nos portamos. É impossível nós sermos cheios do Espírito Santo e continuarmos fazendo as velhas coisas. Eu acho que assim que o avivamento ele existe e vai continuar existindo todos os dias. A gente pode ver que ali, né, a transformação de todos se seguiu e foi multiplicada por todos. A primeira pregação de Pedro, 3.000 almas se entregam a Cristo. Então, ou seja, a transformação ela traz muito mais do que somente os dons do Espírito Santo e o movimento em si. Ela traz, como a Aline já falou, a transformação da mente da pessoa, a transformação da vida da pessoa e traz frutos. Traz frutos. Assim também se segue todos os avivamentos que a gente vê a posteriori, né? Posteriormente. A gente pode verificar que depois disso a gente tem outros avivamentos, né? Porque o avivamento em si não é só o momento que se segue da bênção do Espírito Santo, da unção que o Espírito Santo, do receber o Espírito Santo, mas se segue então a nossa vida mudada, né? Ou seja, é uma nova vida, é um novo parecer, é um novo seguir, né? É ser parecido realmente com Cristo. Sem isso não há avivamento, né? Sem isso é somente um movimento. Eu sempre falo assim, é melhor, muitas das vezes, a transformação da vida em si do que simplesmente o movimento, né? Porque se for somente um movimento, muitas das vezes não passa que nem você bater lata, né? Tem barulho, tem tudo, mas muitas das vezes é um conteúdo vazio. Hoje em dia nós entendemos que o avivamento ele não é um evento momentâneo mais. Sim. Ele é um estilo de vida. Ou pelo menos ele precisa ser um estilo de vida, né? Quando eu falei para vocês de Atos, né? Lá no versículo 42 diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Quer dizer, havia todo um momento juntos, né? Viver as maravilhas, viver os milagres, cara, é muito legal. É muito massa você ver Deus curar na hora um cego. Ou Deus fazer algo ali. Mas você ver vida sendo transformado por algo que o Senhor está gerando em você, eu acho que não tem como você falar em avivamento, sem falar em transformação, sem falar em comunhão, sem falar em dividir isso. Porque às vezes nós queremos o avivamento de falar em línguas. Nós queremos o avivamento que apareça. Quando, na verdade, o verdadeiro avivamento é interno. É algo que tem que ser constante. É mudança de mente, é mudança da maneira como você vai se portar. É ao aprender a cultivar o fruto do Espírito. A paciência, a bondade, a longanimidade. Saber o momento que eu tenho que falar e o momento que eu não preciso falar, porque o Espírito Santo vai agir. E é aquela história, né? Os discípulos, quando estavam no barco que Pedro andou sobre as águas, né? Só teve um que realmente andou sobre as águas, né? Os discípulos chegaram e testemunharam, chegaram em terra seca e testemunharam: olha, a gente viu Jesus e Pedro andando sobre as águas.
Pedro não, Pedro chegou lá assim, olha, eu andei sobre as águas. Então, assim, o avivamento partiu dele, né? A situação partiu dele. Então, assim, uma posição nossa, né? Coisa que a gente vai falar mais pra frente, né? Um movimento, uma oração, um momento pode gerar um avivamento na vida das pessoas de uma forma excepcional. Exato. Quando pensa-se em avivamentos, nós lembramos justamente de Atos 2, por isso que nós começamos com Atos 2. Mas nós temos uma evidência de um avivamento aqui. Elias no Monte Carmelo, em 1 Reis 18. Deus responde com fogo e restaurando a fé de Israel. O que a gente entende desse avivamento bíblico? O que nós podemos entender? O que nos ensina hoje? A partir da hora que ocorre uma restauração de uma vida, a partir da hora que ocorre uma mudança no ambiente, já ocorre um avivamento, ocorre uma mudança daquela mente, uma mudança do modo da pessoa viver realmente, né? E essa mudança da pessoa viver é um avivamento. Ela está avivando o que muitas das vezes ela tinha perdido, né? O povo de Israel, por muito tempo, ele se perdia. E, de repente, Deus voltava a falar com eles e eles se renovavam as forças e, novamente, eles iam para uma guerra, para uma batalha e Deus renovava a aliança com eles, né? Por muito tempo foi assim. Né? Ou seja, você pode ver, na Bíblia inteira a gente vive de avivamento em avivamento, né? O próprio povo de Israel, se você for ver durante a Bíblia inteira, dificilmente eles ficavam grandes tempos sem avivamento, porque infelizmente eles começavam de repente algo entrava neles e eles começavam a diminuir a fé e de repente Deus mostrava novamente e ele novamente se reavivava. Vou sair um pouquinho da Bíblia só para trazer algo assim. Dicionário. Avivar. Avivar é tornar ou tornar-se mais vivo. É animar-se, avigorar. Ou, né, é reanimar, é recobrar, é despertar, é trazer algo à vida novamente, né? E às vezes a gente acha que o avivamento é o mover. Não, é o trazer a vida. Você tem trazido a vida? Né? Você tem voltado. Gente, existe, como o Dylan falou, períodos de desânimo. Mas o avivamento é isso. É o tornar e trazer a vida. Tornar e trazer o ânimo. Né? Acho que às vezes nós contextualizamos o avivamento de forma errônea. Nós contextualizamos o avivamento com o batismo com o Espírito Santo. Nós contextualizamos o avivamento com... o mover mesmo, só o mover. E o avivamento é trazer a vida novamente. Vou pegar esse gancho da Aline e vamos lá. Quando na Bíblia, quando fala sobre os ossos secos, né? Quando ali em Ezequiel, quando fala sobre os ossos secos, Deus fala, olha, pode esses ossos secos voltar né, a viver, e o próprio profeta fala o quê? Você que sabe, né? Você que sabe, você pode fazer na hora que você quiser. E quando ele fala assim, não, então professa, fala, né? Fala para que eles voltem a viver. Na hora que ele começa a professar, na hora que ele começa a fazer a profecia, a declarar aquilo ali, todos os ossos começam a se juntar. Por que eu quero falar isso? Ali, né, muitos falam assim, é uma profecia, mas é uma profecia realmente que aconteceu sobre os ossos secos, mas muitos entendem que o povo de Israel naquele tempo, eles viviam um tempo de sequidão, um tempo de desesperança, um tempo onde a fé não tinha mais, onde eles tinham perdido um tanto da fé e toda a parte espiritual estava praticamente seca, né? E quando o profeta declara, as pessoas começam novamente a viver aquilo ali, começam a ter esperança, né? E começam realmente a
ter aquele avivamento, né? Ou seja, nós temos que ter esse avivamento todos os dias. Mas como que nós fazemos isso, né? Como que nós fazemos isso? Mantendo a esperança que a palavra dele é verdadeira e que um dia ele vai vir para buscar o seu povo. E eu não posso esquecer nunca isso na minha vida, né? Somente é assim que a gente continua com uma fé vívida, né? Tendo um avivamento real. E você falando de avivamento real, a gente tem que entender que esse avivamento, ele vai acontecer nas nossas vidas, mas ele vai acontecer primeiro no secreto para depois acontecer em público. Nada vai acontecer em público primeiro para depois ir pro secreto, né? Você falou assim, será que essa geração tem lenha para queimar? Essa lenha talvez comece só com pequenos gravetos, lá no secreto, juntando pequenos gravetos, indo todo dia pro devocional. Gente, eu falo que o devocional não é uma coisa que você fala assim, foi tão fácil fazer meu devocional hoje. Não, o devocional é você lutar contra a tua carne. E o avivamento vai requerer das nossas vidas que nós tenhamos renúncia. Que nós digamos não à nossa vontade. Que nós digamos não ao que nós queremos. É muito mais cômodo você ficar deitado até um pouco mais tarde, levantar, fazer a oração rápida, falar, Jesus, muito obrigado por esse dia, cuida de mim, em nome de Jesus, amém. E vazar pro teu trabalho. A partir do momento que você vai pro teu secreto, que você vai entender o que o Senhor quer de você, aí você começa ali com os pequenos gravetos. E tem uma coisa que quem participou dos PDS antigamente vai lembrar que eu sempre falava. Numa churrasqueira, quando você vai fazer um churrasco, você junta várias lenhas juntinhas e daí você ateia fogo. Para isso se manter, né? Tem uma passagem na Bíblia que fala que o sacerdote, ele é um trava, e ali ele tirava as cinzas do altar. Talvez nós não estamos vivendo o verdadeiro avivamento, porque nós não estamos permitindo que as cinzas sejam tiradas do altar. Era para ser apenas uma conversa, mas a Cildila falou uma coisa que Deus, como a gente fala, né? A gente sonhou com isso, né? E o que o Dila falou ali sobre como manter esse avivamento, né? Como manter uma sequência de avivamento. E ele disse que a maneira da gente fazer isso é não perdendo a esperança. Cara, isso pra mim foi uma resposta de Deus, porque assim, a gente que vive na caminhada, a gente vê muito nas igrejas, pessoas saírem, pessoas voltarem, igreja lá em cima, muita gente, igreja lá embaixo, né, entre aspas assim, com pouca gente, né, mas o que Deus não tira da gente realmente, o que Deus não tem tirado do meu coração, que era uma resposta que a gente precisa buscar, como o Dylan falou, é essa esperança que o avivamento que aconteceu lá atrás era pro pessoal que estava lá atrás. O avivamento que aconteceu hoje é para quem está hoje. O avivamento que vai acontecer amanhã é para os nossos filhos, é para os nossos netos e assim vai. Mas não perder a esperança, né, Thiago? Exatamente. Quando você é para as gerações, né, e a sequência, eu venho de um lar cristão, de um lar evangélico. E quando eu falei assim, que avivamento vai além dos milagres, eu sou a prova viva, porque eu já vivi na sala da casa dos meus avós, ver Deus curar pessoas, Deus responder, e a gente viveu isso há poucos meses atrás, que foi o caso da minha priminha, que precisava de um transplante de coração, e todos os jovens da igreja se mobilizaram em oração, e o Senhor curou, né? Ela precisou fazer o transplante? Ele precisou, gente. Mas o médico ficou espantado com a recuperação que ela teve. Falou assim, que parece que ela nem fez o transplante. Então, assim, são respostas de Deus. Às vezes nós queremos muito o movimento, mas nós não queremos viver a renúncia que isso exige. Nós queremos viver, uau, o grande avivamento. Eu não sei se o Thiago lembra, mas acho que o Dylan vai lembrar. A gente recebeu muitas profecias de que o Brasil seria o país do avivamento, que começaria aqui. E muitas profecias que esse avivamento começaria no Sul. E muitas vezes eu questionei, falei, Deus, mas cadê isso? Cadê o mover? E hoje eu vejo que esse avivamento precisa começar lá, no meu quarto, né? Lá, Mateus 6, entra no teu quarto, fecha a porta e em secreto ora ao teu pai, que te escuta em secreto. É esse avivamento que vai começar. A geração dos meus filhos precisam ver esse avivamento do meu quarto. E depois aqui ser a consequência. Aqui na igreja ser a consequência do que eles já vivem dentro do nosso lar.
Então, eu acho que vai além. Apocalipse 2, ele diz assim, no versículo 4, que está sendo escrito às igrejas, né? Diz assim, no entanto, contra você tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. Portanto, lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e faça as obras que praticava no princípio. Será que nós estamos querendo viver o avivamento sem viver o primeiro amor? Tiago, é fácil você viver o avivamento sem você viver o primeiro amor? Cara, o primeiro amor é aquele entusiasmo, é aquela paixão, aquele desespero por Cristo. Se nós não tivermos isso continuamente, nós não vamos viver o avivamento. A gente está sendo muito ministrado aqui, né? Eu sonhei com isso. Eu sabia que não seria apenas um podcast e não quero que seja mais um podcast, porque podcast a gente tem vários, milhões de podcasts. E eu quero agradecer você que está nos vendo, nos assistindo ou nos ouvindo nesse momento. E então respire fundo, porque Deus ainda fala num simples podcast. Amém. Amém? Amém. Vamos falar sobre os avivamentos da história. Quer falar, Giovanni? Você que deu uma dada sobre isso. Então, estudado é modo de dizer, né? Mas assim, vamos falar então, vamos entrar no assunto do avivamento mais recente, que é sobre a igreja Augsburg, a universidade. a Universidade de A Augsburg. universidade. Mas assim, vamos lá em 1730. Vamos começar do início. Lá do início. Tá. Bora. Teve o grande despertamento, que foi uma galera que veio da Europa, chegou nos Estados Unidos, e o pastor chegou lá descendo a lenha na galera, né? E levou o povo ao arrependimento, que foi o grande despertamento. Os pregadores como John Edward e George Whitefield chamando as pessoas ao arrependimento. Com isso, ele teve um grande mover na igreja e a galera começou a trabalhar na igreja e começou a juntar mais gente, então teve um grande despertamento. Vamos lá para 1906, quando teve o avivamento da Rua Azusa. Esse é um dos mais conhecidos, com o... Esqueci o nome. Mas tá tudo bem, vamos lá, Thiago. Esqueci o nome. Como que é o nome dele, Thiago? William. É William Seymour. William Seymour. O mover do espírito que deu origem ao pentecostalismo moderno, em 1906, o avivamento da Rua E um Azusa. trava-língua, né? Fala de novo. Pentecostalismo. E você sabe que é muito legal, né? Quando a gente fala na Rua Azul, vocês falaram sobre o novo também de Osborne, né? São universidades. Né? É interessante os dois, que você pode ver que eles são ao mesmo tempo que você vê o mover do Espírito Santo, mas você também vê coisas diferentes, né? Você vê, por exemplo, da Rua Azusa, ele ocorreu de 1906 a 1915, que foi um transbordar do Espírito Santo de uma maneira tão grande, tão intensa, que outros países vinham para ver o que estava acontecendo e eram tocados, e ali tinha cura, tinha derramar do Espírito Santo, foi um grande avivamento. Daí você pega o que aconteceu na universidade, você pode ver que você não vê tanta cura, mas você vê o quê? Mudança de vida, né? Você vê transformação de mente, né? Por exemplo, você pode ver que ocorreu em 1970 e agora também em 2023, né? Inclusive, em 2023, se você for procurar, tem vídeos que rolam do povo se derramando, chorando ali, e isso é muito interessante. Porque, assim, cara, se você vê hoje o que se tornou as faculdades hoje americanas, que praticamente eles forçam as pessoas, tanto que vocês podem verificar o próprio filme que tem, Deus Não Está Morto, né, que é um filme americano,
que relata algo real que tenha acontecido nos Estados Unidos, que eles não só, eles não estão, a faculdade não está só preocupada em tipo assim, não acreditar em Deus, mas fazer com que todos não acreditem. Ou seja, eles estão desacreditando. E quando isso acontece numa universidade, Deus está falando o quê? Mantenha a esperança, eu estou ouvindo. Né? E daí a gente volta na questão da esperança. Volta no falar o quê? Deus age de formas diferentes para cada situação. Quando foi no 1906, na Rua Azusa, Deus queria despertar novamente o quê? O Espírito Santo dentro da sua igreja, para que todos fossem renovados nele. Hoje, ele está procurando o quê? Ele está procurando mudar nossas mentes para que nós possamos ser reavivados, não só no mover do Espírito, mas sim ser bênção na onde quer que a gente for, e voltar a acreditar do jeito que se acreditava então, né? Com todo aquele temor, com todo aquele amor, né? Porque quando você tem uma mudança de mente, uma mudança de caráter e uma mudança, você realmente faz o quê? Faz com que outras pessoas vivam aquilo. Porque aquela pessoa provavelmente era olhada de uma maneira na sociedade, né? Quando ela volta e os outros observam a mudança que há na vida dela, as pessoas só falam, mas como que aconteceu isso? Como aconteceu? Não vai longe, nas nossas vidas não é assim? Quantas pessoas olham para você, Giovanni, e falam assim, Giovanni, como aconteceu isso na tua vida? Não era para você ser muito pior do que isso? Não era para você ser assim? As pessoas caracterizam, às vezes, do ambiente que você veio para onde você foi. Não é assim na nossa vida? Então, e quando as pessoas olham para você e começam a te admirar, falar, poxa, o cara realmente saiu. Mas não é a nossa força, é a força de quem que fez isso por você? Quem que mudou tua mente? Quem que mudou? Quem que deu toda essa trajetória? Foi ele. Então é tudo por ele. Isso que é interessante. Posso fazer uma inversão de papéis aqui? Pode, fica à vontade. Me diz uma coisa. Como começou os avivamentos? Esses dois que nós estamos aqui, a Azusa e na universidade. Você que estudou, Tiago, você lembra? A universidade. O pastor, o pregador, o Zach, ele deu uma mensagem simples de Romanos 12, falando sobre amor genuíno, arrependimento e viver uma fé autêntica. Sabe aonde eu quero chegar? Não foi com uma pregação que emocionou. Não foi com algo, com teatros. Não foi com entretenimento. Foi algo simples. O problema nosso é que nós queremos deixar o avivamento, a presença do Senhor como algo complexo. E Jesus sempre foi simples. É simples. Ele chega para Mateus e fala assim, segue. Ele chega para Pedro, segue-me. Ele não olhou para Pedro e falou assim, pescadorzinho, acho que não vai dar boa. Não é o nosso olhar. É na simplicidade que o Senhor vai agir. Às vezes nós estamos querendo enfeitar tanto as nossas igrejas, nós estamos querendo fazer tanta coisa e não estamos fazendo simples. A simplicidade, o Tiago falou assim, começou com uma pregação simples, que falou sobre amor genuíno, que falou sobre arrependimento, que falou sobre mudança. Isso que Jesus faz na nossa vida. O Senhor, ele é simples, nós deixamos complexo. O evangelho é simples, é arrependimento, nós deixamos complexo. Sabe? Nós queremos viver o avivamento, mas nós queremos fazer ele complexo, e não é complexo, é simples. É na simplicidade que o Senhor vai agir. Né? Eles começaram com uma pregação, um pastor, pelo que eu li rapidamente, o pastor liberou a galera, falou, quem quiser ir embora, sinta-se à vontade, quem quiser ficar, estamos aqui. E pessoas foram indo pra frente, e começou 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas, e foi 24 horas, foi 48 horas, e foram passando-se dias. E aquilo era intenso. Eu tenho convicção de que pessoas que foram impactadas nesse dia, de maneira simples, não são mais os mesmos. E as pessoas que foram impactadas lá estão impactando outros. Sim. Em outros lugares do mundo também, porque muitas pessoas do mundo, brasileiros, foram até eles.
foram ver o que está acontecendo nesse lugar. E o que impede disso acontecer na Graça e Vida? O que impede disso acontecer em Telêmaco Borba? Uma cidadezinha do interior do Paraná, que muita gente não consegue nem falar o nome. O que impede de viver esse avivamento? Sim. O que pode vir de bom de Telêmaco? Exatamente, né? O que vem de bom de Nazaré? O que vem de bom de... O que vem? O avivamento na universidade, ele foi muito interessante porque eu fui dar uma pesquisada, fui dar uma estudada sobre, e eu entendi que realmente esse avivamento não aconteceu de uma hora para outra. Exatamente. Não foi assim, tipo, chegou ali, tocou louvor, o cara pregou, o pastor pregou e o Espírito Santo vem. Provavelmente os professores daquela universidade tinham uma vida de oração, os alunos com o coração totalmente disponíveis, ansiosos por um novo avivamento, né? Então, se você pegar da Rua Azusa, o avivamento da Rua Azusa e o avivamento da universidade recente, em todos eles você vai ver que começou, como você falou, numa brasa, num gatilho. Teve um gatismo de alguém. Então, assim, que se haver um avivamento, é a minha oração nesses últimos dias, né? Que se houver um avivamento, que Deus não me deixe fora. E que se for preciso, comece de mim. Comece por mim. Comece por nós, né? Então, tem sido, né, bastante interessante essa situação do avivamento. A gente tem também, eu dei uma pesquisada também sobre o avivamento do País de Gales, onde 100 mil pessoas se quebrantaram perante Deus. 100 mil pessoas, imagine. 2 Telêmaco Borba quebrantado. Imagina, eu fiquei imaginando, eu falei, cara, comecei a pensar, eu falei assim, rapaz, imagina Telêmaco Borba inteira, sai na rua, tá todo mundo na rua, aquele trânsito parado, todo mundo ajoelhado, louvando a Deus. Eu falei, cara, ia ser alvoroço, imagine 2, né? Mas isso aconteceu porque alguém teve um coração disposto a se entregar para Deus e falou assim, Deus, me usa, se for preciso, para acontecer esse avivamento, né? Mas aí você pega a palavra do Senhor, né? O Dila falou sobre os avivamentos que Israel viveu. Né? Você pega lá, Elias foi um homem que se posicionou. Aí a gente fala de posicionamento. Para nós vivermos avivamento, nós precisamos viver posicionamento, né? Diante do Senhor. Elias se posicionou. Ezequiel, quando recebe a palavra de ir, né? Que é levado até o vale de ossos secos e ali fala, profetiza. Volta-se de novo a um posicionamento, né? Então nós precisamos entender, é o que o Giovanni falou, Senhor, eu tô aqui, eu tô disposto e eu estou disponível. Porque se você estiver disposto, mas não estiver disponível para viver, não vai acontecer. Se você estiver disponível, mas não estiver disposto para viver, também não vai acontecer. Agora eu posso falar para vocês o seguinte, Deus tem derramado o avivamento na onde quer que tenha pessoas buscando por ele, né? A gente fala sobre Azusa, a gente falou sobre Asbor, né? A gente falou sobre Gales, mas se a gente for ver aqui no Brasil, no ano passado, estava correndo vários vídeos onde adolescentes começavam a cantar dentro das escolas e pessoas começavam a se dobrar, novos adolescentes se dobravam, começavam a chorar, começavam a falar dos seus pecados e ali se convertia. Então, mas por que Deus... Cara, Deus continua derramando, basta ter o quê? Busca, né? Basta ter o quê? A gente buscar com todo o amor, com todo fervor, né? Porque é isso que Deus tem procurado, né? O que Deus procura? O que Deus procura? Corações dispostos, disponíveis. Deus tem procurado, né? Deus tem procurado pessoas que têm buscado realmente aquele avivamento. Agora, assim, aí a gente volta novamente sobre posição, né? Como nós temos se posicionado, né? A gente temos buscado por isso. Cada vez que a gente busca, o que acontece? Deus derrama. A gente viveu algo ano passado, junto com a Bruna e com o João. A gente saiu daqui, assim, pensando, não, a gente vai pra viagem, e a gente vai chegar lá, a gente vai alugar um violão, e a gente vai cantar na praia, a gente vai achar um lugar, a gente vai cantar, e a gente saiu muito entusiasmado com isso. E nós chegamos lá em Porto de Galinhas, e tem um rapaz lá, que é o irmão do metrô, né?
E ele já faz esse trabalho de estar cantando, de estar nesse momento de adoração ali e junto uma galera. E o Dylan e a Bruna viram e tal, e no outro dia a gente foi lá. E daí ele chamou a Bruna pra cantar. E, cara, Deus incendiou uma palavra no meu coração. Eu falava, Deus... E realmente incendiava no meu coração. Fala pra ele fazer um apelo. Fala pra ele fazer um apelo. E eu falei, Deus, não vou me intrometer. No outro dia, a gente tá lá, a Bruna cantou. Ele pegou o microfone e falou assim, esse microfone aqui, eu vou dar a oportunidade pra alguém dar um testemunho em 2 minutos. O João Emanuel, nosso pequeno, olhou pra mim e falou assim, vai, mamãe, é você! E eu falei, amém, né? E eu pensando comigo, cara, 2 minutos, eu falo muito. Será que eu vou conseguir, 2 minutos? Mas o Senhor trouxe algo ao meu coração e eu falei, e eu pedi licença pra ele, falei assim, viu, eu preciso fazer isso. E pra glória do Senhor, 2 pessoas se entregaram a vida naquela noite, né? Se entregaram ao Senhor. E eu entendi que eu preciso estar disposta. Eu preciso estar disponível para que o Espírito Santo me use. Senão eu não vou viver avivamento. Vai ser só mais uma brasinha ali que vai passar. A Aline falando, né? O interessante é que a gente saiu daqui, né? Tipo assim, a gente sempre vai para um lugar, vai para passar umas férias. E é difícil a gente falar, não, vamos fazer tal coisa. Mas aquele dia a gente saiu com o intuito do quê? Não, vamos procurar, nós temos que cantar, nós temos que louvar o Senhor lá, nós temos, tipo assim, com o intuito disso, né? Ou seja, a lenha tava queimando. Nós tava querendo algo com Cristo, a gente tava querendo algo com Deus. Mas nós saímos daqui lá com o coração fervente com aquilo. Então, quando a gente sai com o coração fervendo por algo, quando a gente tá na rua, às vezes, né? Quem nunca teve na rua, hoje eu fui pra Ponta Grossa e eu fui escutando um hino. E, cara, meu coração fervia. E eu fui cantando, cara, cara, passou tão rápido que... E, cara, eu cheguei lá e falei assim, eu quero falar de Deus. Quase que eu falei de Deus pros advogados que estavam em reunião com a gente, né? Só falei porque, na verdade, não surgiu a oportunidade, surgiu meio ali. Mas, rapaz, a vontade era grande. Então, tipo assim, a gente tem que ter essa vontade, esse querer, essa disponibilidade de chegar e falar assim, não, hoje eu vou tirar o meu dia para falar de Cristo para alguém. Eu quero queimar por algo, eu quero fazer algo para Cristo. Eu acho que a partir da hora que a gente sai com essa disponibilidade, Deus começa a agir, Deus começa a unir propósitos, ao nível, lenha queimando lenha, né? Traz essa lenha com um propósito aqui, eu vou juntar com essa lenha que tem o mesmo propósito, e daí ali tem o fogo, né? A gente só não pode ficar esperando, né? Não, vou ficar esperando um novo avivamento que vai acontecer daqui a 100 anos. Não, o avivamento ocorre todos os dias. A gente que muitas das vezes não busca por ele. Você perguntou assim, essa geração tem lenha pra queimar? Essa geração tem sede de queimar, mas às vezes está procurando em lugares errados. Nós vivemos uma geração onde a depressão, a ansiedade tem tomado conta. Tem tomado o lugar de Deus. Tem tomado... e não tem se posicionado. Eu creio que essa geração tem lenha para queimar, mas talvez ela não tenha conhecido ainda Cristo para viver esse avivamento. Ela é como a igreja que eu li, ela tá morna. Você gosta de tomar café, amor? Você gosta, Giovanni? Não. Não gosta nem de tomar café, né? Não gosta nem de tomar café. Mas você gosta de tomar algo, tipo um chocolate quente, você gosta de tomar ele morno? Não dá, né? Não desce. Não dá. Não desce. E às vezes nós queremos ser meio cristão, meio não cristão. Nós queremos ser morno. E o Senhor não aceita isso. Ou nós somos, ou nós não somos. Ou nós estamos com Cristo, vivendo esse avivamento, essa transformação, essa renovação de mente que Romanos nos fala. Ou nós não estamos. Né? Eu me questionava muito esses dias atrás o que tem acontecido que os jovens e os adolescentes têm procurado em outros lugares o que eles deveriam estar vivendo dentro da igreja. Muitas vezes eu passo em alguns lugares e falo, Deus, cara, jovens que eu conhecia, que eram de dentro da igreja, que louvavam o Senhor e que saíram, e que hoje eu vejo assim, eles estão perdidos dentro deles mesmos. Então, Senhor, o que está acontecendo? Eu tenho questionado, eu falo, Deus, será que eles ainda não experimentaram? Eu lembro que uma vez o Giovanni falou assim, que a partir do momento que você prova o Espírito Santo, mais nada agrada.
Eu lembro dessa frase. A partir do momento que você experimenta o Espírito Santo, nada mais vai te satisfazer, a não ser o Espírito Santo. Essa geração tem lenha sim para queimar. Essa geração sim precisa se posicionar. Esses dias atrás nós falávamos que Satanás ele tem atingido essa geração para que ela não gere mais. Satanás tem lançado setas a essa geração, tem minado essa geração, tem matado essa geração, esse avivamento, esse desejo por Deus, para que não haja uma geração futura. Porque ele sabe que se ele matar a geração que está agora, a próxima não vai existir. Não vai existir pastores, não vai existir ministros de louvores, não vai existir a galera da criatividade, da mídia. Não vai. Se ele conseguir matar hoje, né? Se ele conseguir matar os sonhos dos nossos jovens adolescentes, ele não precisa fazer mais nada. Acabou. Então nós precisamos sim viver esse avivamento. Nós precisamos sim nos posicionar como Ezequiel e começar a profetizar sobre o vale de ossos secos, a profetizar um avivamento, a profetizar que o Senhor tem algo novo, que essa geração tem nem assim para queimar. Ela vai clamar pelo Senhor e ela vai anunciar o nome do Senhor. Falando em morno, Fala aí. Apocalipse 3. Falando sobre a carta para a igreja de Laodiceia, né? Então eles não é quente, não é frio, é morno. Então vomitar-te-ei. É esse o alerta, Giovanni, que Deus nos dá. Não pode ser morno. Só que se você continuar lendo Apocalipse 3, vai dizer ele sobre um posicionamento. Porque ele diz o quê? Eis que estou à porta e bato. O posicionamento do coração inclinado vai ser o momento de virar a maçaneta. Sim. E a gente às vezes tá cantando esse louvor, essa geração tem lenha pra queimar, mas essa geração tá morta. Então, a nossa oração como pastores de jovens é que realmente essa geração queime. Sabe, tem um louvor da Fernanda Brum, você vai lembrar dele também. Que ela fala assim, eu tenho sede, eu tenho fome. Mas tem o comecinho dele, ele fala assim, eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar. Que é a música, é o Primeiro Amor, parece, se eu não me engano o nome da... Sim, e é muito essa verdade, entendeu? Nós precisamos nos apaixonar. A paixão por Cristo, ela é necessária. Assim, a gente falando sobre as novas gerações, né? Nós 4 aqui, a gente tem algo em comum, né? Não vamos comentar. Tem algo em comum, não tem? Não vamos comentar. A gente tem, não tem? Sim. Que é o ponto fraco da gente. A grande realidade é essa. Então, assim, outro dia mesmo eu tava conversando com a Bruna e com a Tainá, e eu falei pra elas assim, que precisa partir de nós alguma coisa. Deus, na verdade, ele já gerou o nosso coração. Só que a gente tá tão cego com outras coisas que a gente não consegue. Aí o que eu falei pra você que a gente tem algo em comum? Pra quem não sabe, né? Eu sou pai, a Aline é mãe, ele é pai e o Thiago é avô pai, né? Mas é pai também, de crianças. Então, assim, quando a gente fala dessa geração, né? A gente precisa cuidar dessa geração porque essa geração é que vai cuidar dos nossos filhos. Sim. Entendeu? Pra mim tá aqui... Teve uma geração lá atrás que cuidou de mim, a Aline e o Dilo cuidaram de mim. Não precisa comentar. Né? Então, assim, lá na frente, a gente tem hoje o Matheus, tem o Natan, tem a Aninha, né? Sim. A gente tem uma galera de jovens aí que faz parte dessa nova geração, né? Então, Que vai cuidar dos nossos filhos. que vai cuidar dos nossos filhos. Então, Thiago, a nossa pergunta, o meu questionamento tem que ser assim, como que eu quero que eles vejam as pessoas como referência lá na frente? Como que eu quero que o Noah olhe pro Natan, pra Aninha, o Natan no Ministério do Louvor, a Tainá cantando ali, como que eu quero que ele olhe pra eles, com que referência? Como que eu quero que o Natan e a Tainá sejam referência pra ele? Se eu não oro por eles. Porque assim, esses grandes avivamentos, pelo menos boa parte dele, a maioria dos avivamentos começou lá atrás com alguns pastores que não presenciaram, mas tipo, eles plantaram a semente. Então, assim, para a nossa geração de agora, a geração de agora cuidar da nossa geração, talvez a gente não vai estar aqui para ver. Talvez o avivamento que Deus está... Quando a Aline falou que o avivamento no mundo
né? Foi várias vezes profetizado que o avivamento vai partir daqui do Brasil. Quem sabe não vai partir daqui de Telêmaco. Amém. Quem sabe não vai partir daqui da Graça. Quem sabe não vai partir dos filhos dos nossos filhos. Só que, mesmo lá nas galáxias, como eu sempre digo, a gente vai fazer parte desse avivamento. Porque a gente orou, a gente buscou, e a gente intercedeu, a gente cuidou, e ensinou o arrependimento, e ensinou a não perder a esperança. Me perdoe, porque eu não vou lembrar o texto. Mas há um texto que diz assim, eu não lembro, eu acho que é isso. Paulo plantou, fulano regou, mas quem deu crescimento foi Deus. Né? Às vezes, tem coisas, gente, que a gente viveu, e eu comentava isso esses dias atrás, de pessoas que chegaram próximas a nós cuidamos, e que hoje estão dando frutos em outros lugares. Não estão mais aqui, não estão mais próximos. Só que, às vezes, nós somos egoístas, que a gente quer que... Tudo pra nós, tudo pra gente. ficar aqui. Que só venha a nós. E é reino. O avivamento está relacionado ao reino, né? A gente precisa se posicionar, é óbvio. E o que você falou assim, essa geração futura vai cuidar dos meus filhos. Essa geração futura olha pra você, olha pra mim, olha pro Thiago, olha pro Dio. Exatamente. Né? Eles olham. E eu falo assim que o Davi Miguel, o João Emanuel, olham pro Natan, olham pro Matheus, olham pra Bruna, pro João. Eles olham, eles observam, né? Então, assim, a gente precisa deixar algo. Aí é o deixar o legado. Anotação geral Isso, vai. para fazer uma conclusão. Avivamento não é um evento, é um estilo de vida. Ele começa no nosso coração e no nosso tempo secreto com Deus. E a gente nem tinha conversado sobre isso. Que coisa, né? A nossa geração tem lenha para queimar, Dio. Muita lenha. Eu falo pra você, você sabe que eu sou o cara, não sei se eu sou muito positivo até, Thiago. Porque eu falo pra você que eu não perco a esperança nunca nessa geração, gente. Eu sou o cara que mais tem esperança nessa geração, na minha geração, e na geração que tá por vir. Eu falo pra vocês bem assim, a igreja primitiva teve o avivamento de Pentecostes, foi passando pelos apóstolos, e teve um momento que ficou praticamente, você não ouve falar de avivamento mais. Por quê? Porque se você for ver pela história, a igreja, ela, na Bíblia ali, ela segurou a Bíblia de uma maneira, segurou o conhecimento, não deixava passar por ali, e tudo foi bloqueado. Deus não tinha mais o seu derramar. Mas, veja bem, se passaram praticamente quantos mil anos passaram, e de repente começou de novo, Deus começou a derramar na Rua Azusa de novo todo Pentecostes. E ali, novamente, se tornou novamente o derramar do Espírito Santo. Se torna público novamente, isso mesmo, a palavra público, se torna público de novo o derramar do Espírito Santo. Ou seja, cara, a gente não pode perder a esperança. Eu falo pra você assim, a geração tem muita lenha pra queimar. E, cara, eu falo pra você, talvez seja o maior avivamento que a gente possa viver de todas as épocas, tá? De todas as épocas. A gente não pode nunca perder a esperança de que eu vou viver o melhor avivamento da minha vida. Se avivamento é mudança de mente e mudança de vida, eu quero isso pra mim. Eu posso não sair dando cambalhota e colocando a mão, mas a minha vida tem que ser o derramar desse avivamento. As pessoas têm que olhar para mim e falar assim, ali tem vida, ali Jesus vive, ali Jesus reina, entendeu? E eu falo para você, eu amo olhar, muitas das vezes, às vezes eu vou ali atrás na igreja ali e olho assim, e falo assim, começo a observar a igreja em si, né, a nossa igreja, né, a comunidade Graça e Vida, e começo a olhar assim e falar assim, ali tem vida, no Giovanni tem vida.
porque eu conheço a vida dele, eu sei como ele é com o Cristo. João tem vida, o Tiago tem vida, o Mateus tem vida. E, cara, por quê? Porque eu nunca perco a esperança. Ah, mas as pessoas não erram. Não erra, mas eu tenho a esperança que eles vão aquele erro vai se tornar em vida para eles, porque de alguma forma Deus transforma o que um dia foi mal em bênção. E aquilo ali transforma a vida dele de uma maneira que ele consiga se ver em novos ares. Então, muitas das vezes a gente fala assim, mas tem lenha para queimar? Criando uma dúvida. A gente não pode deixar entrar a dúvida no nosso coração. Se a gente começa a deixar a dúvida entrar no nosso coração, né, em se perguntar se tem lenha para queimar, as outras gerações vão começar a se duvidar se realmente a lenha vai queimar neles ou não. E a partir da hora que entra a dúvida, as pessoas não só se desmotivam, como elas param de buscar, porque causa desesperança. Tanto é fato que um dos maiores esfriamentos que eu presenciei quanto pastor e quanto líder foi no Covid-19, sabe? Por quê? Porque as pessoas começaram a se afastar, começaram a se desmotivar, começaram a não ver mais vida nas coisas, começaram a deixar, não, tudo bem, eu vou ficar só em casa, não. E aquilo ali começou a desmotivar e causar uma desesperança tão grande, porque todo mundo pensou que todo mundo ia morrer do dia para noite. E de repente, quando a gente viu, quando a gente voltou do Covid-19, que estava todo mundo vivo ainda, mas estava todo mundo vivo em carne, mas o espírito, muitas das vezes a gente olhava, estava todo mundo ainda meio que não estava com todo aquele fôlego, né? Por quê? Porque muitas das vezes a gente deixava a carne se sobressair e deixar a gente ficar em casa. Eu presenciei isso, eu vi isso em mim pronto. Para mim voltar, eu tive que me reavivar, olhar e falar, não, há esperança, eu tenho ainda lenha para queimar e tenho muita lenha para queimar. O Thiago disse pra gente que a gente não quer ser apenas um podcast, mais um podcast, né? O nosso principal intuito que é, Thiago, é levar Deus para as pessoas não alcançadas, né? Então eu queria que o Dylan, a Aline, vocês dessem um momento assim, que vocês falassem para as pessoas um momento breve, desse um recado, desse uma palavra daquilo que Deus tem tocado no coração de vocês, e que Dylan fizesse uma oração para nós no final, né, Thiago? Para que realmente seja bênção como foi no começo. Amém. Né? Então, fica à vontade, o Dylan, a Aline, quem quiser começar, e o Dylan encerra para nós aí. Já que eu vou orar, então começa. Eu começo. Aí eu termino. Quando a gente fala de posicionamento, assim, cara, é muito nítido. E eu já posso dar um gancho pro próximo podcast? Posso? Posso. Nós temos algo em casa que o David Miguel fala pra nós. Ele fala assim, mãe, eu quero ir pros lugares. Ele foi bem específico no Canadá. Eu quero ir pro Canadá. Eu ouvi algumas pessoas falando assim, mas o Canadá não tem vivido um avivamento. O Canadá deveria mandar ele, né, Estados Unidos. Só que eu tenho entendido que eu sou resposta pra minha geração e os meus filhos são resposta pra geração deles. Nós precisamos entender isso. O Senhor nos colocou nessa geração para sermos resposta. O Senhor nos colocou nessa geração para nós darmos uma resposta àqueles que têm gritado, têm ansiado, têm pedido por algo, né? Que eu e você possamos se posicionar. Que o avivamento comece lá no nosso quarto, que o avivamento comece lá no nosso secreto, que o avivamento venha para as nossas igrejas, que vá para as universidades, que vá para os colégios públicos, que a gente anuncie, que a gente saia na rua e comece a declarar vida. Muitas pessoas falam que Telêmaco Borba é conhecido por uma cidade de morte, mas eu quero declarar em nome de Jesus que Telêmaco Borba vai ser conhecido por uma cidade de vida, de avivamento, de agir do Espírito Santo. Entenda, eu e você somos resposta a essa geração. Então comece a dar voz a essa resposta. Comece a ser boca de Deus na terra. Bom, eu quero, em rápidas palavras, falar o seguinte. Lugar não vive avivamento. Quem vive avivamento é pessoas. Ponto.
tá? As pessoas vivem avivamento. Canadá não vive avivamento. Não. Canadá não vai viver nunca avivamento. As pessoas do Canadá vão viver avivamento. E eu creio nisso, tá? E eu creio muito mais do que isso. A gente falou sobre depressão, sobre angústia, sobre vários fatos que ocorrem no nosso dia a dia. E tudo isso muitas das vezes ocorre por falta de esperança, por falta de motivação, por falta de entender que o Espírito Santo sempre vai estar com você. Então eu quero falar para você o seguinte: não deixe isso atuar no seu coração. Se em algum momento algo entrou no seu coração, alguma desesperança, algo que te deixe angustiado, tá? Procure alguém para te ajudar. Procure alguém que possa orar com você e falar para você o quanto você é importante para Deus e te ajudar nessa caminhada. Porque somente Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não existe nada mais do que Jesus na sua vida. Pai, nós queremos te pedir, Senhor, de todo o nosso coração. A gente não sabe, Senhor, ó Pai, quem está assistindo, Senhor, este podcast neste momento. Mas eu quero te pedir, Senhor, vai entrando na casa dessa pessoa, Senhor, mudando a sua mente, que ela possa viver um novo avivamento. Tira, Senhor, ó Pai, toda a desesperança, toda a angústia, Senhor, toda a depressão. E vai mudando, Senhor, ó Pai, a sua mente, Senhor, ó Pai, para que ela possa viver o melhor, Senhor, ó Pai, que Tu tens para ela. Que ela possa viver, Senhor, ó Pai, a sua unção, a sua graça e a sua glória, Senhor, todos os momentos da sua vida, Senhor. Ó Pai, vai, Senhor, colocando no seu coração, Senhor, bênção, Senhor, sem igual. Que ela possa, Senhor, entender, Senhor, ó Pai, o quanto ela é importante para Ti, o quanto, Senhor, ó Pai, Tu tens algo para ela, um chamado, Senhor, um propósito, Senhor. Senhor, une também, Senhor, propósito, Senhor, ó Pai, une esse chamado, Senhor, neste momento, para que essa lenha venha não só queimar, mas criar, Senhor, um grande fogo, Senhor, ó Pai, no meio desta cidade. Senhor, ó Pai, que nós possamos, Senhor, ó Pai, ser um enorme fogo, Senhor, ó Pai, que essa lenha, Senhor, ó Pai, venha manter sempre acesa, Senhor, ó Pai. Ó Senhor, em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, Senhor, continua nos abençoando, que esse podcast, Senhor, ó Pai, venha crescer cada vez mais, Senhor, abençoa ele, que ele venha trazer vida, Senhor, ó Pai, aonde um dia teve morte, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, Pai. Abençoa, Senhor, ó Pai, usa, Senhor, a cada um que aqui entrar, Senhor, para falar da sua palavra, para trazer vida, Senhor, e vida em abundância, Senhor, porque é somente a sua palavra que traz, Pai. Em nome de Jesus, amém. 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 Quero te perguntar, você que ficou até agora aí com a gente, tem vida aí? Aleluia. Tem vida aí? Se não tem, ressuscita, né? Chama o Jairo, chama o Lázaro. Mas se pai, sai pra fora, galera. E se esse episódio falou com você, compartilhe com alguém pra a gente espalhar essa mensagem e trazer esse avivamento verdadeiro. Aleluia. Amém? Amém. E é isso. Valeu, galera. Muito obrigado por nos ouvir. E está encerrado o nosso episódio número 2 da gravação número 1. Amém. Muito obrigado, Aline, o Dila, ao pessoal que tá trabalhando ali dos bastidores, que deram a maior força pra gente. Mas 1h da manhã, graças a Deus. estamos dormindo ali, ó, mas estão de pé, estão na mesma caminhada, né? Aproveitando, a gente não encerrou ainda, né? Ou já encerrou? Não. Então, aproveitando, quando um amigo meu voltou pra nossa igreja, eu falei pra ele assim que o meu coração precisa estar alinhado com a minha liderança, né? E tudo que eu falei pra ele, o Dylan foi lá na tua casa e falou as mesmas coisas. E eu falei pro Thiago, Thiago, se o Dylan chegar aqui, a Aline chegar aqui, e o que eles falarem forem divergentes daquilo que eu te disse, eu tô no lugar errado. E o que aconteceu? As mesmas coisas que o Dylan falou, o que eu falei pro Thiago, o Dylan te falou, né? E assim, e o Thiago ficava me cutucando. Você falou pra ele, né? Você falou pra ele, ficava toda hora, tô mentindo ou não? Né? E o que eu quero dizer com isso? É que é 1h da manhã. O João, por exemplo, tava em Arapoti, chegou de viagem, quase dormindo de sono, mas tá ali no mesmo propósito, no mesmo caminho com a gente, caminhando na mesma visão. E é isso que a gente procura,
né, caminhar no mesmo propósito, independente de igreja, independente de placa de igreja, de denominação, né, é isso que a gente procura. Então, na verdade, é mais agradecer o pessoal que tá ajudando a gente aí. Valeu, Bruna, João e Mateuzinho. Mateuzinho trabalhou o dia todo, tá? Exatamente. Está aqui cobrindo os bastidores, a Bruna trabalhou, foi no médico, fez tudo que tinha que fazer, fomos no aniversário, né? Ontem, né? Ontem. Foi aniversário do Giovanni, né? 28 anos. 14 de fevereiro. 28. Mas Deus abençoe a todos e até mais. Tá certo.